sempre, ela vai secar sempre de dentro para de fora para dentro. E aí você tem contorção. Esse é o No problema. Nepal fica numa posição só, eles não viravam aquela tela, né? Não. Mas no Nepal se lembra que o papel está grudado na tela. Então não há nada, não tem contorção ali por causa disso. Ela é muito fina também. A gente vai ver essas soluções práticas amanhã, tá? A gente vê, a gente faz, a gente vê os caminhos a tomar, fica mais fácil. Mas tragam esses problemas amanhã porque é fundamental, né? Quer dizer, tem um esquema lá que não está funcionando, vamos saber. O que eles têm feito em sala de aula é o seguinte, jogar no jornal. Cada um tira qualquer jornal. Não, o jornal é a pior coisa que você pode usar para secar qualquer coisa, né? Não se seca nada no jornal, né? Que seja até pelo menos papel jornal em branco, mas não no jornal em branco. Pode ser toalha, pode ser, enfim, papel em branco. O melhor mesmo é pendurar no varal. Só que tem que saber, se vai pendurar no varal, precisa saber pendurar no varal, né? Precisa saber qual é a cara que esse varal tem que ter e como pendurar. Você nunca pendura de uma em uma. Esse aqui é o macete. Você tem que ter sempre 3 ou 4, porque uma segura a outra, aí ela não empena. 3 folhas juntas. 3 ou 4, 3 a 5 folhas juntas, você coloca todas juntas no varal. Demora mais para secar? Demora. Mas ela não contorce e ela não distorce. Não vai dar aquele... Não vai dar. Agora ela sai torta. Sai curva. Ela seca a curva, ela fica curva. Aí você tira, tem que botar na frente de novo para ela ficar retinha. Mas ela volta ao normal. Volta para frente. Volta. Se for fio de varal, se você pendurar no varal aqui na tua cara, quebra. Aí você não desencosta, você não consegue. Fica. Como que eu ponho no varal? Pendurado na entretela. Na entretela. Essa é uma solução legal. Só fica esticadinho. Pode fazer isso. Só não pode deixar secar total. Se secar total, ele começa... Mas essa distorção você tira depois na prensada, sem problema. Mas é uma ótima sacada, só que você precisa ter várias entretelas para deixar secando e usar. Agora, a entretela é razoável, não é uma coisa tão cara assim. Vamos lá. Você vai fazer minha projeção? Slides. Muito bem, então deixa eu mostrar para vocês que nós vamos fazer um pequeno comercial. Eu quero mostrar para vocês o que é que uma pessoa que aprendeu a fazer o que eu aprendi a fazer, uma pessoa que sabe fazer o que nós sabemos fazer aqui, faz com isso, não é verdade? Então, quer dizer, como é que eu me meti nesse imbróglio para começo de conversa, né? Queria contar um pouquinho dessa minha história, essa minha novela, minha infância sofrida, vida... Eu me envolvi com... E é muito curioso saber como que as pessoas chegam a esse negócio, porque, como eu falei, esse negócio é tecnologia defunta há 200 anos. Né? Porque cargas d'água, alguém em 1992, eu comecei com isso em 1974, se envolve com um negócio desse que cá entre nós, né, que ninguém nos ouça, é absolutamente inútil para a humanidade. Né? Isso é ótimo para nós que estamos aqui, mas isso não vai acrescentar em nada os rumos do desenvolvimento da humanidade. Mas, enfim, a gente se apaixona por coisas, a gente faz coisas na vida que, né, se Deus quiser, terá outra para a gente se explicar. Eu era gravador, me formei como artista plástico, trabalhava como gravador, minha área específica era xilogravura, e eu comecei ainda, quando morava na Europa, a procurar, né, eu tive fiz um excelente curso, e tinha um grande guru lá, que era um mestre ao qual eu seguia lá, não era religioso, era só um artista, e ele me ensinou da necessidade da gente ter controle sobre os materiais que usava e saber fazer os materiais. Então, ele me ensinou a fazer instrumentos de xilogravura de guarda-chuva velho, tinta enfim, das coisas que a gente conseguia encontrar. E me ensinou a fazer papel também, quer dizer, me mostrou da importância da gente conhecer os materiais para poder trabalhar, ou melhor, para poder fazê-los trabalhar em benefício da nossa imagem. Né? E quando eu descobri essa coisa do papel, realmente eu me encantei, me apaixonei, fiquei fascinado com a ideia de poder fazer o papel, e virei isso, e abandonei, nunca mais gravei na vida, quer dizer, minha carreira de gravador foi curtíssima, e comecei a pesquisar isso, me envolvi com isso e tal. A grande maioria das pessoas que começaram a se envolver com isso lá pelos anos 40, 50, nos Estados Unidos principalmente, eram pessoas que tinham uma retaguarda semelhante à minha, vinham das artes plásticas, das artes visuais, da literatura, das artes gráficas, etc.
pessoas que estavam ansiosas em resgatar um processo de feitura de papel que permitia os papéis de alta qualidade, as pessoas que conheciam aquilo no seu dia a dia e queriam poder fazer aquilo de novo, né? Para incorporar essa vantagem no seu trabalho. E foi assim que, enfim, que eu fiz um desvio na minha vida de quase 18 anos, né? Envolvido com esse negócio, mas nunca abandonei o meu trabalho, a minha coisa como artista plástico. Pelo contrário, todo esse conhecimento eu fui sempre tentando reincorporar ele num trabalho criativo. Então fiz uma série de experimentações, fiz uma série de coisas, mas um marco, quer dizer, eu considero que efetivamente meu trabalho começou a amadurecer e começou a tomar a cara importante para mim, quer dizer, uma cara peculiar e original que ele tem hoje, em função da minha primeira visita ao Japão em 1983. Quer dizer, até lá o que eu tinha era uma oficina de fábrica de papel, eu era um prestador de serviço, fazia isso para terceiros, e na mesma oficina eu fazia o meu trabalho criativo. O que era o meu trabalho criativo? Era pegar aquela parafernália toda holandesa, as prensas, fibras, cores, o diabo a quatro, e ao invés de fazer papel para uso, fazia papel para nada, fazia arte, né? Quando a gente faz papel que não serve para nada, é arte, né? Quando faz papel que serve para os terceiros, é papel. Então eu fazia, inventava, brincava, interferia com cores, não sei o que, desenho, né? Brincava de intervenção e de fazer molecagens durante o processo da feitura de papel. Em 1983, na minha primeira viagem ao Japão, eu me defrontei, eu tive a ideia, enfim, a luz acendeu e me ocorreu da possibilidade, será que seria possível, será que é possível a gente fazer, né, executar esse processo todo, esse procedimento da feitura de papel, será que dá para fazer isso sem ter a necessidade, sem ter que recorrer àquele instrumental todo, aquela parafernália toda holandesa? Quer dizer, eu sou uma pessoa que sempre viajou muito, vocês já perceberam, né? Eu gosto de viajar, enfim, sou uma pessoa meio nômade. E de repente, em 83, eu era prisioneiro da minha holandesa e da minha prensa hidráulica. Não dava para fazer mais nada em lugar nenhum, porque para o meu trabalho eu precisava de tudo aquilo lá. Então no Japão me ocorreu a seguinte ideia: vou fazer papel trancado no banheiro, né? Então, por favor. Peguei uma camisa de algodão que eu tinha ali né, a qual eu estava vestindo. Os quartos de hotel do Japão medem, em média, 2 metros por 3. Né? Então eu estava num quarto desse, hospedado, convidado do governo lá, numa conferência e tal. Olhei a camisa que estava pendurada na cadeira, né? Olhei a etiqueta ali, 100% algodão. Falei, é essa. Cortei um pedacinho da manga da camiseta, 100% algodão puro, trapo de algodão. Né? Agora vocês têm que recorrer a todo o arquivo das aulas anteriores. Né? Trapo de algodão coletado de uma camisa, né? Enfim, na boca. Certo? Para quê? Para macerar o trapo. Tá certo? Acreditem ou não, mais 3 horas de mastigação correspondem a mais ou menos 30 segundos de holandesa. Né? Fiquei mastigando aquele negócio durante 3 horas e a gente, na época eu tinha os maxilares um pouco mais fortalecidos, e come, mastiga, saliva. O resultado é que o trapo não só foi desfeito, o fio foi distorcido e o algodão foi macerado. Quer dizer, ela sofreu ali mecanicamente o efeito da holandesa, do batimento, do pilão, seja lá o instrumento que for. Quer dizer, para quem não sabia como macerar, está aqui uma boa sugestão. Convém conhecer muita gente com dentes bons e convocar os amigos para ajudar, porque é doloroso usar a boca como holandesa. Mas eu mastiguei, tirei aquela papinha da boca, vamos lá, e botei numa tina de fabricação de papel. Na verdade era um copinho para tomar chá, tá certo? Que tinha no quarto. Botei minha pasta ali dentro, né? Botei água mineral que tinha também, né? Todo quarto de hotel japonês tem uma cumbuca, uma chaleirinha de chá, tem palitinhos de dente para comer um salgadinho que eles deixam lá, e água, né? Então, naquela situação, eu já tinha resolvido o seguinte: holandesa, né? Tina, matéria-prima, e já tinha uma tina, mini tina, com água e pasta de algodão refinado.
Aí a gente mexe com o dedo, tá certo? Olha lá, a cara que tem. A cara que tem o que vocês já viram, né? Tem na Espanha, tem na China, tem na Coreia, tem aqui na minha cumbuca também. Né? Aí peguei o palito de dente, falei, é o molde. Né? É o molde Verger, tanto que tem uma paretinha. Peguei o palito de dente, enfiei ele lá dentro, né? E formei uma folha. Não é exatamente uma folha, mas não deixa de ser um emaranhado de fibras de celulose, de algodão, né? Emaranhadas, constituídas ali. Aí, em torno daquele palitinho, né, que se formou aquele emaranhado de fibras, né? O que está faltando? Então, prensa hidráulica, vamos lá. Dois dedos. A prensagem entre dois dedos corresponde a mais ou menos 7 kg por centímetro quadrado. É a mesma prensa, a gente consegue prensar entre dois dedos o mesmo que uma prensa de 30 toneladas prensa numa área de 50 por 70. Isso é uma tremenda prensagem, tanto que dá para matar a pulga, né, entre os dedos. Pum, você aperta assim, você mata ela. Então eu peguei os dedos e prensei a minha folhinha que estava recém-formada no molde. Né? Ela ficou, tirei o excesso de água, né, e obtive uma folha de papel 100% de algodão, feita de trapo, processo clássico, né, alternativo, bem macerado, refinado, formado, prensado. E aí falta o quê? Secar. Botei na janela, no dia seguinte estava pronto a minha folha de papel. Para que serve isso? Para absolutamente nada. Um lado serve para cutucar os dentes e o outro para nada. O outro lado tem um pedacinho de papel. Mas a partir desse dia, desse evento, eu me transformei no que me chamam de a walking paper mill, né? Eu sou uma fábrica de papel ambulante. Então, onde eu vou, eu fabrico papel em qualquer lugar. Eu só preciso ter disposição para mastigar e tal. Comecei a viajar ao mundo fazendo demonstrações e transformei voltei para o Brasil, fechei a fábrica. Foi aí que eu botei todo mundo na rua, vendi todo o equipamento para a fábrica e falei, acabou, daqui para frente nunca mais mastiguei também, é óbvio, né? Mas comecei a reproduzir esses elementos em grandes quantidades, aos zilhões, aos zilhares, e comecei a fazer construções com esses elementos. E essas construções, no início, quer dizer, as pessoas tinham muita curiosidade, saber o que é, como é que não é, e aos poucos eu fui demonstrando, introduzi a demonstração daquele evento para mudar. Aquilo que tinha acontecido no Japão, né, eu demonstrava para as pessoas, olha, o que aconteceu foi isso, eu fazia assim e tal, e as pessoas achavam o máximo e as pessoas pediam para fazer. Aí, pode fazer, não custa nada, pelo contrário. Comecei a incorporar as pessoas na feitura do meu trabalho. Então eu montava, né, esquemas assim, nos museus eu ia fazer a minha instalação e as pessoas vinham e faziam, aliás, nem aprendiam como fazer. O sujeito olhou uma vez, ele ia sozinho ali no pote de margarina, deixava os palitos ou os arames ou o que quer que fosse, e as pessoas iam fazer. No final do dia, passava a recolhinha, tinha mais de 200. E era impressionante, uma coisa muito bonita de ver como as pessoas espontaneamente vinham, faziam, né? 80% do que era feito era bom o suficiente, dava para ser usado, algumas coisas eram ruins, enfim, eu rejeitava, mas as pessoas espontaneamente, aí eu descobri essa coisa bonita também, que era a participação das pessoas, fui incorporando, fui acrescentando essa coisa do trabalho. Então, eu era a oficina de papel ambulante, onde eu chegava, eu criava a situação, né, para as pessoas virem, fazerem, ajudarem, e as grandes construções eram resultado da produção possível dessa participação toda. Aquele trabalho, por favor. Marília, por favor. Todo mundo mastigava? Não. Aí, geralmente, o que eu fazia era o seguinte, eu trabalhava com linter, não era mais tecido. Eu pegava o linter, já deixava ele desagregado e deixava isso pronto, porque aí realmente é pedir demais, não é verdade? Você convidar as pessoas para mastigar 3 horas é programa de... é ridículo isso, né? Então eu facilitava as partes mais dolorosas para as pessoas poderem, enfim, virem e participarem. Esse trabalho especialmente foi feito numa Bienal em Colônia, na Alemanha, em 88. E foi uma das grandes, sabe, quer dizer, o trabalho começou modesto. Quando eu voltei do Japão em 83, eram arranjos assim de 50 peninhas, 50 coisinhas, né? Depois foi crescendo, 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 e esse aqui tinha 6.500 peninhas.
eles eram arranjados numa forma, né, esse octógono aqui, que eu montei de acrílico, ele é todo perfurado, ele tem 6.500 furinhos, e eu ia fazendo esses elementos e as pessoas iam me ajudando a instalar, né, espetar esses elementinhos. Então eu passava, né, o que é que começou a acontecer? Que o trabalho não existia antes, era uma instalação. Eu preciso ir, passar o tempo que isso exige, ficar lá e fazer, e quanto mais gente participa, quanto mais gente, né, quanto maior o trabalho. Então eu virei também um hóspede, né, dos mais interessantes assim, nessas situações. Eu venho 2 semanas antes e fico 2 semanas depois de todo mundo, porque eu fico fazendo lá, né? Então eu vou para os lugares, levo até travesseiro e abajur, porque eu moro mesmo no lugar. Com Ecoline, né? Aqui ela foi tingida com corante, com Ecoline, foi. A minha intenção era deixar ela toda branca, toda ela branca. Aí um dia alguém perguntou se podia tingir, e tingiu. E eu gostei, eu falei, liberei o tingimento. Aí todo mundo começou a tingir, e eu também comecei a tingir também. E aí eu fui montando. Né? Quer dizer, tem muita coisa que está aberto à participação do público, né? Se a opinião vale, eu vou incorporando, né? Não tem nada assim muito disso. Deixa eu contar uma história fascinante para a gente que tem grandes montadores de exposições no Brasil. Eu cheguei com esse negócio, eu fiz esse octógono aqui, montei ele, construí ele aqui em São Paulo, para levar para a Alemanha. Então mandei fazer, fiz um desenho, fiz um projeto, mandei fazer, e não deu tempo nem de montar para ver se funcionava. Ele tem um encaixe, são 8 pedaços, ele foi desmontado, obviamente, e aqui tem nas emendas é um encaixe macho e fêmea, e que vocês estão vendo, tem 2 furinhos, passa um fio de nylon, está preso no teto. Então eu cheguei na Alemanha, com um baú, uma caixa de madeira, abri, tinha 8 pedaços lá. E coisa, o cara falou, como é que monta isso? Eu falei, não sei. O meu projeto é o seguinte, eles têm que ficar todos emendadinhos, e isso tem que ficar absolutamente na horizontal, isso é que é importante. Esse negócio não pode ficar bamba. E são 8 pontos de apoio. Aí o cara falou, é isso que precisa acontecer? É. Ele falou, que altura que tem que ficar isso? Eu falei, mais ou menos assim. Eu nem pisquei o olho, já tinha uma mesa que ele montou e regulou e ficou assim, da altura da minha mão. Bom, 2 alemães ali puseram, uma imensa mesona e tal. Ele falou, monta aí como você quer que monte. Eu peguei e montei meu octógono em cima da mesa. Ele falou, tem que ficar assim, flutuando no ar. Certo. E eu só pensando assim, quero ver esses caras tensionarem 8 fios, igualzinho, para manter esse negócio parado, na horizontal. Aí eu perguntei, você vai usar o fio de nylon? Ele falou, o fio de nylon não pode, porque ele vai esticar irregularmente. Eu falei, não, mas o mesmo fio de nylon? Ele falou, não existe fio de nylon, quer dizer, 8 pedaços de fio de nylon, um deles vai esticar mais do que o outro, não vai funcionar. Eu falei, o que vai funcionar? Ele falou, fio de aço. Eu falei, mas fio de aço aparece? Ele falou, não, tem fio de aço branco. Na loja da esquina, tudo tem na loja da esquina. Foi na loja da esquina, voltou com um rolo de fio de aço branco, amarrou e tal. Aí veio com uma planta da sala, era uma sala toda irregular, cheia de curvas e tal, achou o ponto geométrico da sala, fez um desenho de um octógono no teto, deu 8 tiros de revólver ali, né, pendurou os parafusos. E eu só me perguntando, isso tudo passou 10 minutos, né? Me perguntando, quero ver como é que esse cara vai esticar 8 fios. Aí ele pegou um, passou, né, pela alcinha, esticou o primeiro, falou assim, tá bom assim? Eu fiz toim, tá bom. Aí ele veio com um aparelho com diapasão, afinou os outros 8 pelo som, tirou a mesa, esse negócio ficou 3 meses absolutamente. Na hora que ele chutou o pé da mesa caiu e eu olhei o negócio na posição. Eu não acreditei, né? Mas é uma das coisas uma das montagens mais fantásticas que eu já vi na minha vida, em meia hora. Isso um reles de um montador de museu. É verdade, o cara era PhD em física. Aí o cara vem, tom, e montou um trabalho desse. Maravilha. Vamos lá. Então, eu fui montando, né? Fomos criando esse trabalho, espetando, e em 10 dias a gente tinha 6.500 elementos feitos, montados, e aconteceram coisas muito, muito bonitas que eu fui descobrindo também nesse processo, que era o acompanhar do processo sendo feito. Tinha um cidadão que durante esses 10 dias que eu estava instalando no museu, ele vinha todos os dias, na mesma hora, ficava meia hora num cantinho, à distância, ele não falava inglês, não chegava perto, olhava, eu só via ele falando alguma coisa que eu também não entendia o que era, mas assim com um olhar de espanto tremendo. Né? Eu achei isso incrível, né? Quer dizer, você como artista, você oferecer essa oportunidade para alguém acompanhar, ver, né, a transformação, a criação do trabalho. Né? Isso é uma coisa que me tocou muito. Eu passei a
Aí incorporei isso também no negócio. Né? O trabalho pronto tinha essa cara, era uma população, eu chamei de uma população. Essa coisa aqui no chão era só para as pessoas não, né, chamar a atenção, porque isso ficava bamba no ar. Se assoprasse, isso mexia. Né? Essa foi uma das primeiras instalações de grande formato. Isso é bambolê de papeleiro, né? Isso um pouquinho de cima. Outra coisa que aconteceu muito bonita nesse negócio, quando eu estava aqui, né, chegou uma velhinha que entrou pela porta. Aqui tem mais ou menos 4 metros de distância. Aí ela entrou na porta e veio andando toda devagarinho, andando toda devagarinho, andando toda devagarinho. Aí quando ela chegou pertinho de mim, ela falou assim, olha só, são peninhas, que coisa incrível. Eu falei, não são peninhas. Eu falei, não, são peninhas assim. Quando eu estava ali na porta, há 4 metros atrás, né, para a velhinha, que tinha sido uma viagem, há 4 metros atrás, eu pensei que eram árvores. Aí quando eu cheguei no meio do caminho, eu pensei que era gente. Agora eu estou vendo que são peninhas. Eu achei uma coisa tão maravilhosa, né? Quer dizer, em 4 metros de distância, ela viu uma árvore, ela viu uma pessoa, aí ela falou, não, são só peninhas. Nossa, maravilhosa. Pouco tempo depois eu fui para a Dinamarca fazer uma outra instalação, e essa instalação teve uma coisa muito curiosa. Eram 100 mil, aí eu comecei a ficar doido também, né? De 6 mil, a próxima já tinha 100 mil. Eram 100 mil elementos, todos feitos com alfinete. Ao invés de ser palito de dente, era alfinete. E aí a gente fez uma convocação e vieram 6 mil crianças, a população infantil da cidade inteira, em Aalborg, no norte da Dinamarca. Durante um mês, todas as crianças da cidade vieram participar e a gente juntos instalou esse negócio. Então era uma mangueira, eu chamei do grande rabo esse trabalho. Era uma mangueira transparente, né, que a gente desenrolou. Esse aqui é aquele Museu de Arte Contemporânea em Aalborg, projetado pelo Alvar Aalto, que é um projeto fantástico, um dos museus mais bonitos que eu já vi. Então a gente fez essa espiral toda, né, essa movimentação toda com a mangueira eu fiz um buraco na parede, ela parecia que saía de lá, e as pessoas, né, as crianças falavam, isso aí é um grande rabo? Eu falei, é um grande rabo. Eu falei, do quê? De um monstro que está do outro lado da parede, por um acaso era a sala da diretora. Depois que Mas enfim, as crianças vinham, a gente sentava juntos e ficava espetando essas peninhas, essas alfinetes. Quando eu fui embora, fiquei um mês, tinham espetado 70 mil. Né? Demorou mais 3 meses para eles completarem a 100 mil, né? Até terminarem o projeto todo. Aqui aconteceu outra coisa fantástica. Eu tinha feito uma experiência em São Paulo com uma mangueira de esguicho e alfinete. Obviamente, você pega uma mangueira brasileira e um alfinete, você faz assim, ela fura inteirinha. E mandei dizer que eu precisava de uma mangueira de 50 metros e tal, e tal, e tal. Chego lá, a mangueira dinamarquesa não fura nem com martelo e prego. E não entrava, e o alfinete dobrava. Entendeu? Eu falei, precisa esquentar essa mangueira. Qual era a ideia de esquentar a mangueira? Não sei. Pois é, como é que você amolece uma mangueira? Igual. Água quente, é a minha ideia. Na hora que você fura, sai toda a água quente. Ar quente, como é que você mantém o ar quente lá? Na hora que você fura também sai. Pois é, mas aí a gente está no norte da Europa, é outra história. O cara falou, precisa botar uma resistência aí. Comprou uma resistência de 50 metros, que é essa coisa vermelha, né? Resistência flexível, atravessou a mangueira inteirinha, ligou na tomada, dá até para ver num ponto, dá para ver uma ponta ligar na tomada, ela ficava quentinha, bem morninha. Aí entrava fácil a peninha, né? Essas fotos estão super expostas, não dá para ver a tonalidade das cores desses elementos, mas era um conjunto, eram 6 cores, um pastel muito bonito, era uma coisa bonita, mas aqui está tudo meio amarelado. E aqui também eu tive uma experiência fantástica, eu levei uma mala imensa daquelas de eucatex nordestino, sabe, de refrigerante, cheia de peninha. E cheguei na alfândega em Copenhague, mostro o passaporte brasileiro, o cara te chama tanto, abre a mala. Eu abro a mala, o cara olha, o que é isso aí? Não, pois é, peninha, papel, a instalação, vai explicar para a polícia, né, a aduaneira, o que é. Aí eu aprendi uma outra coisa muito importante que eu recomendo a todo mundo. Comentei isso uma vez com um amigo, ele falou, não, artista quando viaja e leva coisas estranhas, tem que dizer, quando a polícia fala assim, eu sou cientista e estou pesquisando a vida das abelhas. Isso
resolve sempre. Ninguém embarca um cientista que está pesquisando a vida das abelhas em lugar nenhum. Aí fala, o que é? Isso é para as abelhas, então nunca mais esqueci isso. Não, Moamba de Miami é outra história, né? Mas ser cientista, pesquisador é sempre mais interessante aos olhos da polícia do que artista. Essas são as fotos que eu tirei antes de ir embora, ainda estava bem incompleta, né? Tinham sessões já mais completinhas e depois ela completou inteirinha, né? Propaganda. A caixa de homem que foi dentro da... Bom, tudo normal, tudo bem. Normal. Não é nada normal. Essa obra continua lá no Não, depois, ela ficou 4 meses exposta, depois eles retiraram e desmancharam ela. Você fez junto, Luiz? Cada um, foram 100 mil. Eu não. Tenho pessoas que me ajudam. Bom, mas chegou isso tudo, né? Hã? Chegou isso tudo. Também não. Aí é Linter no hidropulper, né? Aí não tem mais sentido fazer. Essa foi uma outra instalação que eu levei para Kyoto, e essa foi uma das mais bonitas que eu montei. Eram 8 cores, né? Todas feitas em palito de dente. E eu cheguei, por um acaso, isso foi feito na época da Sakura, que é das cerejeiras, né? Da época do Festival das Cerejeiras, que é uma época no Japão, é uma semana em que florescem as cerejeiras. E especialmente em Kyoto, é a região onde tem as cerejeiras mais antigas e as maiores, e é um carnaval. O carnaval do japonês é a semana do florescimento das cerejeiras, uma coisa muito bonita, né? Assim, fica tudo branco, que é muito rápido esse efeito todo. E sem saber, aí foi coincidência, né? Sorte, pura sorte, o nome desse trabalho era O Jardim. Né? Então foi uma coisa muito bonita que durante essa semana que eu instalei, eram 33 metros de palitos, né? 20 mil elementos arranjados em 30 metros, uma linha, todas coladas em pedra, né? Eu mandei encomendar 33 metros, e fazer negócio com o Japão é o máximo. Né? Eles perguntaram o que o senhor precisa, eu queria 33 metros de granito preto esticado para fazer. Cheguei lá, estava lá os 33 metros de granito para botar o meu trabalho. Exatamente na especificação, tudo direitinho. Eu fiquei uma semana então colando com... Isso aqui é silicone, né? O silicone quente, derretia o silicone com uma régua para fazer uma coisa retinha e ia peninha por peninha espetando esses elementos. Exatamente, trabalho japonês, e por isso que deu tanto certo lá no Japão. O japonês ficava, quer dizer, primeiro o japonês tem uma relação com o papel muito mais íntima do que nós temos. Tem que ver qualquer coisa de papel, ele já fica todo interessado, né? Viu uma coisa assim, ele ficou mais interessado primeiro porque não era um japonês fazendo, né? Ele fala, putz, mas esse cara olha bem na cara e fala, mas nossa, ele não é japonês. Aprendeu bem, né? E eles são muito assim, sensíveis a essa generosidade. Quer dizer, sabe, a gente, você se dispõe a mostrar e oferece o préstimo enfim, quando você é generoso, você recebe tudo em dobro, né? E é uma coisa muito bonita, quer dizer, apesar da falta de idioma, não poder conversar muito, é uma coisa que você sentia que tinha uma coisa muito bonita, né? Quer dizer, de um agradecimento por você estar ali fazendo aquilo e eles poderem ver aquilo, né? E para mim era tão importante quanto, né? Era muito bonito ver as pessoas participarem disso, verem isso, fazerem isso. Então, ela tem 33 metros de comprimento, são 20 mil elementos, né, que vão de ponta a ponta do granito até a ponta. Aí começou a acontecer uma coisa muito gozada, né? Eu queria ver qual era a reação das pessoas quando vinham à exposição para ver o trabalho, né? Então, começou a acontecer coisas assim super curiosas. Todo mundo que entrava, né, a primeira coisa que o japonês vai ver é ver se a linha está reta. Eu estava na porta, todo mundo que entrava, a minha coisa fazia, agachava para ver se estava reto. Se estava reto, aí ia ver o que era, né? Está reto, está bom. Então, todo mundo sentava. E como estava muito reto, porque isso foi feito com um espalho, né? Todo mundo já achava ótimo, já começou bem, né? Aí aconteceu uma outra coisa super interessante, né? Eu descobri uma maneira até
enfim, de estender isso, esses trabalhos da natureza desse tamanho, desse formato, são difíceis de você comercializar, né? A maioria são encomendas de museus, eu faço instalações como esse aqui. Foi logo depois eu voltei para Tóquio para fazer, já foi para um museu que me encomendou uma coisa definitiva. Mas acontecia o seguinte, as pessoas falavam assim, me dá uma peninha. Vinha outra, me dá uma peninha. Toma. Na 10ª peninha eu falei, não dou mais. Aí o cara falava assim, me dá uma peninha, eu falei, não tenho mais, tem algumas para vender. O senhor quer? Quero 10. Comecei a vender peninha. Num fim de semana eu vendi 450 peninhas. E era outra, quer dizer, aqui não tem nada de as pessoas queriam.